Bem-vindos ao vídeo de hoje. E hoje nós vamos falar sobre um passo a passo para a definição de metas. Um guia que eu uso para definir as minhas metas. Como que eu faço isso de forma prática? Antes de começar propriamente o vídeo, eu quero conversar com vocês sobre o porquê planejar. Eu vejo duas principais razões. Uma primeira é para você tomar controle, tomar as rédeas da sua vida e determinar aonde você quer chegar. Se você vai só sendo guiado pelo que acontece na vida, você leva a sua vida de uma forma onde você está só reagindo às coisas que acontecem. Se você tiver consciência sobre isso e desejar que é dessa forma que você quer viver, tudo bem. A grande questão é quando a gente não tem consciência sobre isso. E aí passa 5 anos, passa 10 anos e você vê que aquilo que você fez não estava alinhado com o que você gostaria que tivesse acontecido. Então acho que a primeira questão é isso, é tomar as rédeas da sua vida. E, para mim, isso está muito alinhado com definir boas metas. Uma segunda razão de planejar, eu diria que é para que esse caminho até os seus objetivos fique mais leve, fique mais fácil. E para isso existem muitas técnicas que auxiliam você a evitar procrastinação, a liberar espaço mental, enfim, várias coisas que vão tornar esse caminho até as metas agradável e mais simples. Eu acho importante esse preâmbulo, eu gosto de sempre levantar esse ponto do porquê planejar, porque muita gente vê o planejamento como algo difícil, imutável e às vezes só um trabalho a mais no seu dia, na sua vida, sendo que o objetivo do planejamento é te levar aonde você quer, é te fazer bem e é ter esse caminho durante a sua vida mais leve, mais prazeroso, com aquilo que realmente importa. Bom, então feito esse preâmbulo, vamos aí ao passo a passo para definir metas. O que eu uso, o meu passo a passo? E eu acho que começa basicamente com o autoconhecimento. Eu não vou aprofundar aqui nesse tópico sobre autoconhecimento, o que eu quero dizer com isso para definição de metas. Se fizer sentido, eu posso gravar um outro vídeo mais especificamente sobre isso. Mas é entender o que você quer, o que te faz feliz, para que você defina metas que estão alinhadas com aquilo que é mais fácil para você, aquilo que é mais prazeroso para você. No livro Hábitos Atômicos, ele fala sobre isso. Ele fala que uma maneira mais fácil de você criar um hábito e ficar com ele, né, é se você procurar hábitos que já estão alinhados com as suas características, com o que você gosta. Enfim, eu acho que essa parte de autoconhecimento, ela é muito relevante para você poder definir boas metas. Entender de fato por que você está definindo aquela meta e não ser uma meta por ser. Uma vez feito isso, eu parto para as metas de longo prazo. O que eu quero dizer com metas de longo prazo, né? Eu coloco aí metas que são para 10 anos, mais ou menos, nesse cenário. E aí, essas metas, eu não tenho aquela necessidade de ser uma meta muito específica. Então, um dos passos, geralmente, de quem está definindo meta é que isso ela tem que ser muito específica, com um prazo definido. Mas quando a gente fala aí de longo prazo, de 10 anos, 30 anos, às vezes, é difícil você falar exatamente o que você quer com um número muito exato, porque isso é muito variável, o prazo é muito longo. Então, o que eu coloco nessas metas de longo prazo? Um norte para o que eu quero. E geralmente, para definir essas metas de longo prazo, eu respondo basicamente uma pergunta, que é o que me faz feliz. Geralmente, o que te faz feliz agora, e que está alinhado com o seu autoconhecimento, vai continuar sendo o que te faz feliz nos próximos anos, num longo prazo. Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. Por exemplo, algo que para mim é interessante é ter a liberdade financeira, saber que minha família tem um recurso suficiente para caso aconteça algum imprevisto, algum problema, a gente tem recurso e não ser um motivo de preocupação, um motivo de desarmonia. Muito bem, isso é algo que norteia um pouco das minhas metas. Então, sempre que eu vou definir questões financeiras, eu tô ligada um pouco com essa parte de liberdade financeira. E eu tenho uma estimativa de valor que me dará essa liberdade. Mas ele é exato? É difícil falar isso. Por quê? Qual que será a inflação lá no futuro? Ou como é que vai estar o meu estilo de vida daqui a 10 anos? Será que o que hoje eu preciso para ter liberdade financeira vai ser a mesma coisa que eu vou precisar daqui a 10 anos? Enfim, são várias questões que fica mais difícil saber exatamente o número. Um outro ponto, por exemplo, eu quero ter saúde para poder estar com minha família, com meu filho, conseguir
executar todas as atividades do dia a dia. Isso é algo que é importante para mim hoje e que eu acho que cada vez mais vai ficar ainda mais importante, porque com a idade a gente tende a ter essas funções, né? A questão de saúde um pouco mais fragilizada. Então, é algo que eu prezo. Mas eu não estou estabelecendo aqui uma meta de peso, nem de quantidade de exercício que eu quero fazer, porque é muito mais amplo do que isso. Eu quero ter saúde. E aí, para conseguir isso, tem que cuidar da minha alimentação, tem que fazer exercício, enfim, são vários pequenos hábitos, várias coisas que vão me levar a esse objetivo. Tem que ir regularmente nos médicos, mas você percebe que eu não estou colocando um número? Eu não quero ter tanto de peso, eu não quero fazer exercício por tantos dias por semana. É uma coisa mais ampla, na minha visão, da forma como eu gosto de definir as metas. Então, eu tenho sim coisas que me norteiam no longo prazo, onde eu quero chegar, mas não necessariamente elas têm que estar super detalhadas nesse ponto, nesse passo da definição das metas. Muito bem, definir essas grandes metas, esses macros aí que são para longo prazo, para 10 anos ou mais. Depois disso, eu gosto de definir aí umas metas intermediárias, que eu já diria agora para 5 anos. Nessas, eu já começo a definir um pouquinho melhor objetivos mais mensuráveis. Objetivos que eu posso, de fato, falar se eu cheguei ou não. Mas eles não precisam ser tão detalhados. O que eu quero dizer? Bom, se eu quero, daqui a 10 anos, ter liberdade financeira, em 5 anos, como que eu posso atingir isso? Tenho que juntar tanto de recurso, tenho talvez que conseguir um emprego ou abrir uma empresa, né? Enfim, ter um tipo de trabalho que vá me gerar uma renda da forma como eu quero. E aí eu começo agora a traçar alguns objetivos mais específicos. Esses objetivos de 5 anos não são objetivos que eu estou sempre revisando, sempre revendo. Normalmente, uma vez ao ano. Quando eu for definir os meus objetivos anuais, eu dou uma olhada nesses de 5 anos, se eles ainda fazem sentido. É um passo em direção às minhas metas de longo prazo. O próximo passo para definir as minhas metas vem aí na definição das metas anuais. Agora sim, eu dedico um tempo significativo para esmiuçar essas metas, para definir essas metas de uma forma mais consciente e mais detalhada. E aí, como que eu faço para definir as minhas metas anuais? Vou pegar lá as minhas metas de longo prazo, que eu defini, aquilo que me faz feliz. Vou dar uma olhada também nas minhas metas de 5 anos. E agora eu vou traçar um pequeno passo em direção a esses grandes objetivos. Então, aqui sim, eu vou colocar um número em relação ao, por exemplo, tanto de dinheiro que eu quero juntar esse ano. Ou então eu vou colocar um número especificando quantas vezes na semana eu vou fazer exercício. Ou em termos de carreira, vou colocar ali bem detalhado, por exemplo, vou abrir uma empresa esse ano. Ou então vou mudar de emprego esse ano para um emprego tal. Enfim, agora, nesse ponto aqui das metas anuais, de fato, eu vou detalhar e será possível no final do ano, de forma objetiva, falar se eu consegui ou não alcançar aquela meta. E aí vem um outro ponto. Muitas das vezes a gente coloca para um ano muitos objetivos e aí a gente acaba se perdendo, porque não dá conta de executar tudo aquilo. O que eu gosto de fazer? Eu tenho as grandes áreas da vida, tem área profissional, de família, de saúde, e para cada área eu vou definindo uma meta. E de forma geral, eu olho para o meu ano e penso, esse ano, o que de fato vai reger? O que vai ser a minha prioridade? Onde que eu vou colocar o meu tempo? E coloco uma estrela nos 3 principais objetivos, as 3 principais metas do meu ano. Então eu tenho lá uma lista de todas as minhas metas do ano e ao lado das 3 principais eu tenho uma estrela que eu sei que aqueles ali são os grandes focos do meu ano. E resumindo aí a parte de metas anuais, eu pego as minhas metas que estão escritas para o longo prazo, que são mais gerais. Olho também as minhas metas de 5 anos que começam a delimitar, a ter mais precisão sobre o que eu quero, mas elas não são tão certeiras, porque ainda assim é um prazo um pouco maior. E aí vou definir as minhas metas anuais de forma bem específica, colocando números, colocando coisas que eu posso medir ao final do ano para saber se eu alcancei ou não. Muito bem, tenho as minhas metas anuais. Eu acho que essa é o que vai reger todo o dia a dia, de fato. E na hora de definir as metas anuais, eu acho que faz sentido usar algumas técnicas. Por exemplo, a técnica SMART, que eu já falei num vídeo aqui, para
de fato colocar elas listadas. Porque quando você vai definir essa técnica anual, aí de fato você quer algo que seja plausível de ser alcançado em um ano, que tenha um tempo definido, no meu caso aqui será de um ano, que eu possa mensurar, então eu sei que de fato aquilo ali eu vou conseguir quantificar se eu alcancei ou não. Tem um porquê, afinal o que eu tô definindo para esse ano está alinhado com a minha meta de longo prazo. Enfim, o passo a passo para definir a meta anual, muitas das vezes está alinhado com as técnicas que geralmente são apresentadas para definições de metas. Mas eu não paro por aí. Definir a meta anual, não adianta nada escrever no papelzinho lá no início do ano e esquecer dela e acabou. E aí você só vai ver de novo quais foram as metas que você definiu, seus objetivos no final do ano. O que eu faço? Agora tem a parte do plano de ação. O plano de ação, eu tô pensando em gravar um vídeo só sobre ele. Então, a partir desse momento, gravar um vídeo detalhando todo esse passo a passo da definição das metas. Mas eu vou dar uma forma geral. O que é o plano de ação? São atividades que só dependem de mim para alcançar aquele objetivo específico. Por exemplo, se eu quero juntar tanto de dinheiro, você concorda que isso não depende só de mim? Depende se eu vou conseguir ganhar mais, depende se eu vou conseguir economizar o dinheiro. São diversas questões que vão gerar, no final, aquela meta alcançada ou não. E aí, aqui nesse plano de ação, eu vou fazer meio que o passo a passo para alcançar isso. Então, por exemplo, todo mês eu vou ter que planilhar tudo o que eu gastei, tudo o que eu ganhei, para eu ter consciência de onde está indo o dinheiro. Depois, eu tenho que juntar tantos por cento do valor mensal por mês. Outro tópico pode ser, tenho que oferecer tal serviço para tantas pessoas no mês. Coisas que só dependem de mim, não dependem do exterior. E aí, eu gosto de fazer uma lista de pelo menos 10 itens que vão me levar a essas metas do ano. E esse seria o plano de ação, mas eu vou fazer um outro vídeo bem detalhado só sobre ele. Algumas metas não necessariamente precisam de plano de ação, porque elas já estão bem definidas e elas só dependem de mim. Por exemplo, quero fazer exercício 3 vezes na semana. Isso só depende de mim, eu não tenho que detalhar mais essa meta anual. Mas existem outras que eu preciso fazer isso, e isso faz toda a diferença. Muito bem, fiz lá o meu plano de ação. Agora, eu tenho que pegar isso e dividir nos meses. Eu penso de forma macro, quando que eu vou alcançar, como que eu vou fazer cada mês para chegar lá no final do ano com esses objetivos concluídos, com essas metas concluídas. E aí eu penso de forma macro, no início do ano. Mas eu vou sempre planejar o mês seguinte, então, se eu estou em dezembro, vou planejar o janeiro. Se eu estou em janeiro, vou planejar o meu fevereiro. E eu vou colocar as minhas metas do mês. E é nisso que eu vou focar no dia a dia. São nas minhas metas do mês que eu vou estar olhando constantemente. E eu sei que as minhas metas do mês estão alinhadas com as minhas metas anuais, que estão alinhadas com as minhas metas de longo prazo. E aí eu gosto de dizer que a definição de metas, né, dos objetivos, é uma cebolinha. Tem a camada de fora, que é o seu autoconhecimento. Você vai entrando nas suas metas de longo prazo, nas suas metas de 5 anos, anuais, do mês, da semana, do dia, enfim, tudo o que você está fazendo, você vai vendo que está alinhado com os seus grandes objetivos, com o que te faz feliz, onde você quer chegar. Depois, eu vou fazer um outro vídeo, igual eu falei, mais passo a passo, a partir do plano de ação, e aí eu passo para as metas anuais e passo para as minhas metas semanais também, como é que eu faço essa cascata. Esmiuçando mais, mas se eu vou falar aqui, vai ficar um vídeo muito longo. Porque ainda temos 2 pontos que eu gostaria de comentar. O primeiro é a questão de você ter um caderno destinado à definição de metas. Eu sugiro que seja um caderno que você não possa arrancar páginas e que tenha uma capa mais resistente, que vai durar por muitos anos. Enfim, um caderno desse tipo, onde eu particularmente anoto todas as minhas metas. E também pontos relacionados com autoconhecimento. Então ali eu coloco pontos de autoconhecimento, coloco quais são meus objetivos de longo prazo, de 5 anos. Todo ano eu coloco ali quais são os meus objetivos do ano, todo mês eu escrevo quais são meus objetivos do mês, é um caderno de registro. E isso é muito interessante, porque está tudo num lugar só. E é algo que vai te acompanhar por muitos anos. É muito legal voltar no caderno e olhar 5 anos atrás o que eu queria, o que eu já alcancei, como que eu mudei. Enfim, é muito legal. E faz com que você não perca essa informação, porque às vezes a gente vai avançando nos dias, nas semanas, nos meses, e a gente esquece que a gente definiu aquilo, que a gente queria aquilo. Se a gente não coloca energia, não coloca trabalho mesmo, né, naquele objetivo, naquela meta, ela não será alcançada. Então, eu acho muito legal ter esse caderno para você registrar e colocar ali sempre
as suas metas, as suas questões de autoconhecimento. Ser caderno destinado a isso, a metas, a sonhos, a objetivos. Esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês ainda nesse vídeo. E um segundo ponto é você ter algum tipo de mural de visualização ou algo no seu ambiente que te lembre aonde você quer chegar, o porquê você está fazendo isso. E aí, esse mural de visualização normalmente vai estar muito ligado com as suas metas de longo prazo. São as coisas que te fazem feliz. E é um incentivo diário, é um lembrete diário do porquê você está fazendo cada coisa e de onde você quer chegar. Então pode ser um número que você sabe o que significa, que está colado na sua mesa de trabalho, ou uma foto que está próxima da sua mesa de cabeceira e que te lembra o porquê você está fazendo tudo aquilo, onde você quer chegar. Pode ser um papel de parede do seu celular com seu objetivo de longo prazo, enfim, ter algum gatilho que te lembre do porquê você está fazendo aquilo, de onde você quer chegar. Tentei resumir aqui nesse vídeo o passo a passo para definição de metas. É algo que eu acho que é muito importante na vida de forma geral para te nortear sobre o que você está fazendo agora, se aquilo de fato faz sentido ou se você está só desperdiçando o que é de mais precioso, que é o seu tempo, a vida que Deus te deu. Então, eu espero que tenha ficado claro. Se teve algum ponto que você ficou em dúvida, que quer que eu faça um vídeo esmiuçando mais, porque tudo isso pode entrar mais em detalhes, né? Você me avise, deixa aqui nos comentários se você usa outra técnica, como que você faz, se você vai aplicar essa técnica aí na sua definição de metas, que eu vou adorar saber. Se você gostou, curta, compartilha o vídeo e até a próxima.